TEA, transtorno do espectro autista. O que é transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista, ou TEA, ou simplesmente autismo, ele é uma inadequação do desenvolvimento. Isso significa que a criança nasce com autismo e vai levar o autismo para o resto da vida, e que traz, por consequência dessa inadequação, um processo cerebral diferente das pessoas não autistas. Quando uma criança está no espectro autista, a gente já entende que algo diferente nesse desenvolvimento vai acontecer, principalmente nas áreas de comunicação e de repertório restrito de interesses. Para ter autismo, a pessoa precisa ter problemas de comunicação, e todas as características advindas disso, precisa ter um repertório de interesse diferente, e todas as características advindas disso. Isso vai dar aí, para cada pessoa, um elenco de sinais e sintomas que variam de pessoa para pessoa, variam inclusive na mesma pessoa ao longo da vida. Existe uma causa para o TEA? A causa do espectro autista ela é ainda inespecífica, mas a gente está chegando muito próximo de um defeito genético que faz com que o cérebro processe informações diferentes, como a gente viu na pergunta anterior. Não existe nenhum exame de laboratório que diga que a pessoa tem autismo, mas a gente não tem nenhum exame específico porque não é uma doença específica. Por ser um transtorno do desenvolvimento e por ter uma variabilidade de sintomas muito grande, eu posso dizer que, infelizmente, nós não temos uma causa biológica, um marcador específico, e por isso a gente não tem exames específicos para poder levantar. Justamente por essas razões é que a gente ainda tem explicações mágicas para o autismo, é por isso que a gente ainda tem explicações espirituais para o autismo, como se fosse uma coisa muito ruim que a mãe fez, está pagando por isso, algo emocional, afetivo, traumático, e a gente já sabe que isso não é verdade. A pesquisa já excluiu as causas emocionais, as causas psicológicas para o autista. Então, nenhum autista sofreu um trauma, nenhuma mãe é culpada pelo fato da criança ter autismo, nenhum pai é culpado, a televisão não é culpada, a internet, a tecnologia, a pandemia, nada disso é culpado. Existe, de fato, uma disfunção aí nesse cérebro que a gente precisa continuar entendendo. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do autismo ele é feito de uma forma clínica, preferencialmente por uma equipe multidisciplinar, a começar com um neuropediatra ou com um pediatra e um psicólogo comportamental especialista em autismo. A avaliação que a gente faz para diagnóstico é clínica, preenchimento de critérios diagnósticos, registros que a gente faz de observação da criança mediante avaliação formal e informal, relato direto e informações que a gente traz de forma indireta de professores. Então, a observação clínica da criança, que é aquela que a gente olha, traz para dentro do consultório, percebe como que essa criança relaciona-se com o ambiente, como é que o ambiente responde coisas para ela e como que ela responde coisas para o ambiente, que inclui a mim, que inclui você, que inclui as pessoas e os materiais. Aí é que a gente vai preenchendo os critérios diagnósticos que já são definidos pela literatura hoje, pelo CID-10, então a Classificação e Código Internacional de Doenças, na 10ª edição, já levanta esses critérios, e o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, que é o DSM na 5ª edição, que é o que a gente tem hoje, o DSM-5, responde com outros critérios que são análogos. Então a gente só tem 2 blocos grandes de critérios diagnósticos, guiados por manuais diferentes que olham para a mesma coisa. Não aceitem diagnóstico que demore 4, 5 meses para ser feito. Existem crianças que o autismo é tão claro que em uma única consulta nós conseguimos dizer isso é autismo, porque a gente vai excluindo outras coisas que poderiam estar atuando
ao mesmo tempo. Então, cuidado com avaliações que demoram anos para fazer, ou cuidado com demora nessa avaliação, porque a gente pode, de verdade, salvar uma vida com um diagnóstico mais rápido. Existe tratamento para o TEA? Então, hoje a gente já tem uma reunião de intervenções que são baseadas na ciência comportamental. Então, a gente não tem evidência de que essa criança melhoraria ou ganharia habilidades se não for pela intervenção comportamental. Quando a gente olha para a intervenção comportamental, e obviamente multidisciplinar, nós entendemos que colocamos esse autismo numa condição modificável, então o autismo continua, o comportamento ruim não. O autismo fica nele, os sinais e sintomas vão sendo modificados à medida que nós ensinamos um novo repertório para essa criança. Então, essa criança tem os critérios diagnósticos e ela tem os sintomas. Nós mexemos nos sinais para que esses critérios diagnósticos possam ficar mais leves, para que essas manifestações podem ser mais sutis. Então, a nossa expectativa é que com o diagnóstico precoce e esse programa comportamental de intervenção, que começa com o ensino das habilidades que ficaram para trás, o ajuste das que estão malemar e o manejo das que estão em excesso, porque às vezes a criança tem comportamento muito excessivo, então a gente reduz o que está demais, a gente ensina o que está de menos, a gente equaliza o que está ali dentro do esperado, para que a criança envelheça, então passa ano após ano, e ela vai levando esses novos padrões comportamentais de acordo com o que a idade pede. Como a família deve proceder caso seu filho ou filha seja diagnosticado com TEA? Primeira coisa, procurem profissionais da abordagem comportamental. É isso que está baseado em evidência. Perguntem se esses profissionais trabalham na abordagem comportamental. Cobrem um planejamento, cobrem metas curtas de prazo rápido, metas a médio prazo e metas a longo prazo. Não esperem que uma criança de 2 anos e meio, quando vai começar uma intervenção, já apareça lá que o cara vai ler e escrever, porque nenhuma criança com 2 anos e meio estaria preparada, nem neurologicamente, não teria nem comportamento para ler e escrever. Mas sentar, olhar para mim, me imitar, apontar, pedir coisas, ao invés de bater a cabeça, isso tem que estar no planejamento, se a avaliação funcional mostrar que isso é importante. Então, cobrar a ciência que está fundamentando o trabalho dessas pessoas, cobrar planejamento por escrito, pedir a sua informação enquanto pai, sobre o que você espera, então a sua participação no planejamento é importante, cobrar estratégias para que você possa fazer em casa, cobrar relacionamento de todos os profissionais. Então, ao invés de eu ter fono, TO, psicólogo, professor de educação física, terapeuta ocupacional, eu tenho que ser assim. Então, eu tenho todos aqui. Eu tenho fono, TO, psicólogo, todo mundo no mesmo ninho. Não dá para ser mais isso. Porque eu posso lateralmente não ter intervenção, porque essas pessoas não se conversam. Quando eu tenho todo mundo aqui, eu tenho longitudinalmente um único planejamento. É preciso ter um único planejamento. Quem tem TEA pode ter uma vida normal? Estudos mostram que quando as pessoas com autismo, crianças, são expostas a condições de intervenção, elas aprendem o comportamento que precisa, não muito longe da hora que precisa, aprende tudo isso numa boa, toca o bar, leva a vida praticamente sem nenhum comprometimento lá na frente. É possível ter uma vida muito próxima do que a gente chamaria de esperado protípico, né? No entanto, existem algumas coisinhas que podem ficar, especialmente na área social. Agora, a gente tem o tipo 3 do transtorno do espectro autista, que é o transtorno mais severo, normalmente ligado a alguma comorbidade, especialmente a deficiência intelectual, e a gente só vai saber disso quando o atraso
começa a aparecer de verdade, né? Ou se tem alguma síndrome associada, seja neurológica ou seja genética, e aí quanto mais coisas vai aparecendo junto com o diagnóstico, vão aparecendo junto com esse diagnóstico, menor é a probabilidade de um prognóstico positivo. Então é possível que a gente tenha uma parcela da população, que hoje ela está ficando menor, por conta do diagnóstico precoce, que na vida adulta dependa em algum grau de cuidadores ou de algumas pessoas. Campanha de conscientização e orientação sobre o transtorno do espectro autista. Resolução 773 de 2019. Câmara Municipal de Limeira.